Noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz. A todos que deixe sua colaboração, participe. A Jeane, que é palestrante, é escritora do Letra Espírita, sempre traz um conteúdo, tem nas suas redes sociais um conteúdo cristão de divulgação da doutrina espírita, da divulgação do amor, da caridade. Ela que sempre, quando faz a sua participação aqui, sempre nos engrandece. Então eu agradeço a todos que aqui já estão presentes na nossa live. Lembrando sempre que depois que essa live termina, a gente coloca no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos. Lá vocês encontram todas as nossas lives disponíveis, inclusive a de hoje. Eu vou adicionar aqui os meus amigos, o Peno e o Luiz, e claro, adicionar a nossa convidada, a Jeane. Importante falar sobre saúde mental. A gente sabe que nós vivemos uma verdadeira pandemia, né? Na questão da depressão, de ansiedade, e cada vez mais sendo atingidas as pessoas mais jovens, né? Então é muito importante hoje a gente falar sobre saúde mental à luz do Espiritismo. Boa noite, meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo, meu irmão, a mais uma live. Obrigado por mais uma presença. Vou adicionar o Peninha aqui. A palavra é toda sua, meu querido. Rômulo, boa noite a você, ao Pena, a Jeane, que possamos ter uma noite agradável, como todas as outras, e que a espiritualidade possa nos abençoar, né, e nos conceder uma noite encantadora, com a palestra e com as visões da Jeane com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Pena. Seja bem-vindo a mais uma Boa live. Noite. Boa noite, quem é da noite. Bom dia, quem é do dia. Mais uma vez, né? Estamos juntos aí novamente. Mais uma noite aí de esclarecimento, reflexão e estar junto com nossos amigos que toda terça-feira nos acompanham. E hoje, uma super convidada já, nossa parceira aqui do canal, está sempre atendendo a gente, os nossos pedidos. Ela que é escritora, né? Faz um trabalho bonito no Letra Espírita, nas suas redes sociais, né? Palestrante também espírita, já esteve com a gente aqui e eu tenho certeza que vai estar várias vezes aqui com a gente novamente. Eu vou adicionar a nossa convidada, é claro, para a gente já trazer ela aqui na nossa conversa, para a gente trazer ela para fazer essa explanação, que é muito importante para a gente, né? A explanação, a gente vai falar sobre saúde mental. Eu estava comentando aqui, Luiz e Pena, sobre essa verdadeira pandemia que nós vivemos da questão. Olha só a nossa convidada, já está aí. Boa noite, Jeane, seja bem-vinda. Gratidão mais uma vez por ter aceito o nosso convite, está sempre disponível, né? Está sempre atendendo o nosso pedido aqui. Eu sei dos seus inúmeros compromissos, mas sempre com carinho atendendo a gente. Seja bem-vinda hoje com o tema Saúde Mental à Luz do Espiritismo. Eu estava falando agora há pouco sobre essa verdadeira pandemia que a gente vive, sobre as doenças, né? A depressão, a ansiedade, o que tudo isso, como que o Espiritismo explica tudo isso, o que traz a luz do Espiritismo, qual a explicação, qual o consolo, qual a orientação sobre tudo isso. Seja bem-vinda, se apresente aos nossos amigos e gratidão mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom, sou eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Perfeitamente. Eu que agradeço, né? É uma nova versão, né? Porque agora temos amigos novos. Da última vez que eu estive, né, com vocês, só o Rômulo que estava, né, na nossa conversa. Agora temos 2 amigos novos. E é bom, isso mostra que a família só cresce. Exato. Né? Como você falou, né, meu nome é Jeane Lanes, eu sou escritora da editora Letra Espírita, né, já estou no acabei de publicar o 3º livro pela editora, psicografado, e trabalho, né, junto à fraternidade em que eu atuo, com palestras, também estou atuando bastante nas redes sociais,
sempre com mensagens voltadas para o esclarecimento do espiritismo, mas mais do que tudo, né, para o esclarecimento da nossa vida. Né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. O espiritismo, obviamente, né, vai estar na nossa conversa, né, porque o objetivo é justamente ver como funciona a questão da saúde mental relacionada à luz do espiritismo, mas não é uma questão religiosa, não é uma questão dogmática, é uma questão do dia a dia. Como você colocou, nós estamos vivenciando já há bastante tempo, talvez agora não é que tenha aumentado, mas agora nós temos a oportunidade, né, de admitir as nossas questões psicológicas, mentais. Então, nós temos visto cada vez mais pessoas admitindo que tem questões a serem trabalhadas, pessoas buscando auxílio, mas muitas ainda têm dúvida, muitas ainda têm vergonha de admitir isso, de buscar o auxílio. Então, é justamente sobre isso que eu me propus que a gente pudesse conversar. Até para esclarecer o porquê do tema, né, da escolha do tema, foi justamente porque o último livro que eu psicografei pela editora Letra Espírita, que é O Nascer da Luz na Escuridão, se passa dentro de uma instituição psiquiátrica. Né? E aí eu senti essa necessidade. Eu, como sou professora, lido com adolescentes, eu dou aula para o ensino médio, e uma coisa que a gente via muito restrita à vida adulta, nós estamos vendo surgindo cada vez mais cedo, né, entre os adolescentes, principalmente depois dessa pandemia que nós tivemos, né, do Covid. Isso aflorou muito, o isolamento, tudo isso, muitas coisas vieram à tona. Né? Então, eu espero que a conversa seja esclarecedora. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Né? O meu objetivo aqui é só contribuir com um pouco que eu conheço dentro da visão espírita e também aprender com todos vocês. Que bom. Edu, palavra toda sua, meu irmão. Olá, Rômulo, Pena, Giane, que prazer recebê-la, como você disse. Na outra etapa, né, do Papo de Amigos, tinham outros amigos, como você disse, a família cresceu, né? E quando a família cresce, tem sempre um Juninho na família, né? Esse Juninho sou eu. Eu queria te perguntar, assim, te agradecer a presença com a gente, com os nossos amigos, são muitos, e agradecer a todos também pela presença com a gente todas as terças-feiras. Você falou de espiritismo, de relação. Eu queria saber de você, pelo tema hoje, né? Saúde mental à luz do espiritismo. Qual que seria a relação entre a saúde mental e a espiritualidade? Como você poderia dar uma explanada para a gente nisso? Boa noite, seja bem-vindo, é um prazer estar com você, tá? Obrigada. Bom, primeiro a gente tem que entender que não dá para nós olharmos para nós e para o próximo com a visão restrita de uma vida. Porque por mais que nós não tenhamos, a maioria de nós não tenha a lembrança de vidas anteriores, nós somos um somatório de tudo que a gente vivenciou até agora. Né? Compreendendo a questão da reencarnação, nós viemos com várias experiências, várias situações que foram vivenciadas, e tudo isso se soma, se transformando em quem nós somos hoje. Então, mesmo que eu não me lembre do que eu vivenciei, mesmo que eu não me lembre da situação, aquilo me marcou, aquilo me ensinou alguma coisa, e eu trago isso. Trago tudo de bom na minha bagagem, todos os aprendizados, tudo que eu aprendi, a forma de agir da forma correta, mas eu também trago cicatrizes, eu trago dores, eu trago várias questões que muitas vezes não se afloraram até agora, porque eu não vivenciei uma situação que me possibilitasse, e agora, mesmo eu sem saber que isso estava lá no fundo, guardadinho, agora isso veio à tona. Então, quando a gente entende a questão espiritual, primeiro a gente vê essa visão de um todo. Nós não somos apenas aquilo que nós vemos nesta vida. Nós temos uma bagagem muito maior. E não quer dizer que, por exemplo, eu estava vivendo muito bem, aí vamos pegar o exemplo, né, da pandemia que nós tivemos, e nessa pandemia eu tive uma crise de ansiedade, tive problemas psicológicos. Então eu estou desevoluindo, porque eu estava indo muito bem. Não, é porque às vezes eu não tinha tido a situação, o gatilho que me possibilitasse
que algo que estava lá, submerso, lá no fundo, guardadinho, viesse à tona. E isso é maravilhoso, né? Por mais que traga dor, é maravilhoso por quê? Porque a dor, todas essas questões têm que vir à tona para conseguir trabalhar. É por isso que, né, a gente até teve a oportunidade de falar, né, sobre questões da pandemia em lives anteriores. É por isso que eu sempre repito que, obviamente, a pandemia trouxe dor, obviamente ela trouxe grandes cicatrizes que nós vamos carregar por muito tempo, mas ela nos possibilitou também trabalhar questões que nós nem sabíamos que tínhamos. Então, essa visão do todo me permite entender, eu não estou, essa queda que eu tive agora, esse momento que eu estou vivenciando agora, que eu estou lidando com uma questão, um transtorno, um problema psicológico, isso não quer dizer que eu estou piorando, isso quer dizer que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar algo que já existia em mim, ou que eu estou construindo. Porque quem é espírita, muitas vezes, acaba se prendendo nessa questão de vida passada. Tudo é vida passada. Ah, eu devo ter sido a pessoa péssima. Ah, eu devo ter, né, matado alguém. A gente sempre coloca na conta da vida passada. Só que a gente esquece que a gente também está vivendo hoje, a gente está construindo hoje, a gente está fazendo escolhas hoje. E muitas vezes, algo que me acontece hoje é um gatilho, aciona questões em mim, né? E eu entro, né, numa crise, eu começo a não conseguir lidar com as minhas emoções, mas não necessariamente foi algo da vida passada, e sim que eu estou construindo nessa vida. E, independente se é de vida passada, se é dessa vida, a questão é, nós temos como lidar e trabalhar com isso no hoje. Obviamente, a fé, a questão, né, você tentar se harmonizar, trabalhar a sua questão espiritual, lidando isso de uma forma religiosa, com a fé, é importante e é uma ferramenta divina. Né? Mas mesmo aquelas pessoas que não são ligadas a questões religiosas, elas ainda assim precisam entender isso e ter fé em si. A fé de que elas são capazes de aprender com a situação que elas estão vivenciando e de seguir em frente. Então, existe toda a questão, né, de que coisas que são trazidas na nossa bagagem e tem as coisas que nós construímos hoje. E como esse corpo material ele é temporário, né, o que realmente é a nossa essência é o espírito, tudo que se passa na nossa mente é espiritual. Né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? O corpo carnal, ele foi emprestado para que nós usássemos agora. Mas tudo que é emocional, tudo que a nossa mente acaba, né, externalizando, são questões espirituais, que são aquilo que eu carrego e aquilo que eu vou carregar daqui para frente. Exatamente. Okay, obrigado. Falou muito bem, né? Quando você fala que a gente coloca a culpa sempre no passado, né? E também a gente gosta de colocar a culpa no outro, né? É bastante. E o Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, as duas principais causas das nossas aflições e das nossas dores. São as causas passadas, voltadas às vidas passadas, e as causas atuais, né? Relacionada à nossa imprevidência, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, os nossos excessos, né, Jean? De todas as áreas, os excessos alimentares, o excesso de bebida, o excesso de noite sem dormir. Então, tudo isso acarreta os problemas na vida atual. E a gente acha que está tudo lá atrás mesmo, ou que é culpa de um terceiro, né? E a gente precisa, quando você falou isso, me despertou essa parte do Evangelho que me chama muita atenção, que são as duas causas. As duas principais, existem outras. As passadas e as causas atuais, que a gente acarreta um pouquinho a mais, que nem estava, às vezes, programado no nosso plano reencarnatório, e a gente traz, já estava com um pouquinho de dívida, vai lá e aumenta mais um pouquinho a dívida para a existência, e começa a vir as dificuldades. Meu amigo Pena, a palavra agora é com você, meu irmão. Boa noite, Jeane, um grande prazer tê-la aqui novamente conosco, mas é a primeira vez, né? É uma grande alegria. Mas vocês já falaram quase tudo, mas eu vou tentar resumir aí.
se tratando de saúde mental, a gente não compra saúde mental na farmácia. Então, toma cuidado. Se você procurar na internet, você pode até encontrar. Cuidado com os falsos profetas. Você pode cair na mão de aí alguém malandro. E tudo isso que vocês disseram, juntando com as nossas vidas passadas, né? Você falou muito bem, a gente coloca muita culpa na vida passada, só que a gente esquece de pagar ela hoje. A gente sempre deixa o pagamento para a próxima vida. Esse daí também é um apodrecimento ético. Tá? A gente deixa tudo para depois. Fora isso, contando também que nós estamos numa sociedade doentia, né? Nós temos o desconhecimento da essência divina. Hoje todo mundo acha que pode tudo, mas a gente esquece que nem tudo nos convém. Então, tudo isso juntando, a gente encontra essas pessoas que estão aí, a gente encontra no nosso dia a dia, tão alienada, tão perdida, tão, assim, desesperançosos, né? Deixando dizer, o que eu posso fazer? Não, cuide de você, cuide da sua saúde mental, que depois tudo se encaminhará naturalmente. Agora eu vou falar com você, porque eu falei demais. E o Rômulo colocou, né, da questão dessas duas causas, as passadas e as do presente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre lembra de doença mental, né? E é um termo até, às vezes, que a gente usa de forma equivocada, porque o termo doença mental, ele representa uma gama infinita de condições, de transtornos, né? E muitas vezes a gente coloca tudo, né, num conjunto só. Nós temos, sim, as questões ligadas à nossa mente, os transtornos ligados à nossa mente, que estão relacionados à vida passada. O Kardec, ele fala sobre isso no Livro dos Espíritos, né? E ele comenta que essas pessoas que muitas vezes elas vêm já nessa condição, né, elas já nascem com uma condição mental limitante, geralmente isso está ligado a um planejamento reencarnatório. E eu acho interessante que ele coloca como esse planejamento reencarnatório com essa pessoa, com essa limitação, com dois objetivos, que seria a prova e a expiação. Né? Seria a expiação de erros cometidos no passado. Então, você viria com essa limitação mental, né, questões mentais limitantes, justamente para aprender a fazer escolhas melhores, porque você fez escolhas equivocadas no passado. E também como prova, para que você possa, nessa situação limitante, colocar todos os seus ensinamentos, tudo que você tem de bagagem à prova. Né? E aí você colocou que a gente acaba jogando tudo para o futuro. E esse momento é que a gente tem que olhar se o que eu vivo hoje, boa parte do que eu vivo hoje, é resultado do meu passado, né? E eu já não estou satisfeito com o que eu vivo hoje, será que é um bom negócio eu deixar isso para amanhã? Porque a tendência é aumentar. Porque se eu não trabalho hoje, para a minha vida que vem, eu vou acumular os problemas anteriores e os atuais, né? E eu vou acrescentar uma coisa que o Kardec não colocou nesse ponto do Livro dos Espíritos, um terceiro objetivo, né? Eu vou ousar colocar mais um objetivo além do que o Kardec colocou. Que ele colocou a prova e a expiação. Eu vou colocar que também existem as limitações mentais, né? Essas doenças mentais que são mais intensas, mais limitantes, elas também podem ser missões. Porque muitas vezes esse indivíduo ele é mais esclarecido que nós que teoricamente não temos nada. Mas ele veio com a missão de auxiliar aqueles que caminham com ele, principalmente a sua família. E eu vou dizer ainda que eu acho que na maioria das vezes são as três coisas juntas. Nós viemos espiar, nós viemos provar e nós viemos também em missão para ajudar. Porque não é porque eu tenho pouco esclarecimento que eu não posso auxiliar aquele que está do meu lado. Mas, como o Rômulo colocou no início, essas doenças mentais mais intensas, que são até mais fáceis de serem diagnosticadas, porque como elas vêm de um planejamento reencarnatório, elas já vêm com condições genéticas ligadas a elas, congênitas ligadas a elas são doenças que realmente fazem parte da questão da saúde mental,
mas elas são limitantes, muitas vezes você consegue lidar com ela, tentar aprender com ela, mas você ainda vai ter que conviver com ela até o final. Mas o que me chama a atenção, como foi falado no início, é que cada vez mais aumenta as questões mentais que são, na verdade, menos intensas. Não que elas são mais fáceis de lidar, mas elas são mais difíceis de serem diagnosticadas, elas são mais difíceis de serem identificadas, que é a ansiedade, o transtorno da ansiedade e a depressão. E na maioria das vezes, embora essas condições elas possam ter sim raízes em vidas passadas, você pode já vir, né? Você já tem uma bagagem, está caminhando, então você já vem com questões de vidas anteriores, não consegue lidar bem com elas agora, isso se aflora num transtorno de ansiedade ou numa depressão. Mas grande parte do transtorno da ansiedade, da depressão, são questões atuais. É como você está vivendo hoje. É como você está lidando com os obstáculos que a vida está lhe trazendo como oportunidade de aprendizado no hoje. E aí é que a gente tem que focar, né, bastante. Por quê? Porque isso está aumentando. Pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com depressão. E como essa condição ela não é tão facilmente identificável, né, não é geneticamente rastreável, às vezes os sintomas são tênues, você tem que investigar. Muitas pessoas não buscam auxílio, muitas pessoas têm vergonha de buscar auxílio ou não têm condição de buscar o auxílio. Então, essa pessoa ela não procura ajuda, seja profissional, né, psicólogo, psiquiatra, seja um auxílio religioso, seja um auxílio da família, de amigos, ele não busca ajuda e ele acaba internalizando isso, o que é um problema, porque, em geral, a ansiedade, a depressão, ela já nasce do fato da gente tentar internalizar tudo, a gente tentar esconder as nossas emoções, a gente tentar fugir das nossas emoções. Né? Eu acho que trabalhar a inteligência emocional, ela é de suma importância. Tem as questões físicas, alimentação, exercício físico, tudo isso ajuda. Mas a inteligência emocional, você aprender a lidar com as suas emoções, isso precisa ser trabalhado por todos nós. Porque se nós não conseguimos trabalhar as nossas emoções de forma racional, nós vamos adoecer, né? A ansiedade nasce disso, a depressão nasce disso e tantas outras condições. Verdade, Anne. Você sabe que é um fato que assusta muito a gente, né? Você disse, cada vez nos mais jovens, né, Jane? A gente vê até a questão que eu acho que é o ponto mais grave da questão da depressão, que é a questão do suicídio, que leva muitas pessoas ao suicídio. E a gente está vendo um número gigantesco de jovens a tentar o suicídio. Recentemente, eu tive uma informação de uma pessoa conhecida que trabalha num setor hospitalar. Conversando com ela, a gente perguntou, dá muito movimento na parte da noite ou é mais tranquilo aos finais de semana? Olha a informação que ela passou. Ela falou, é assustador o número de jovens que chegam aqui que tentaram suicídio. Ela falou assim, é assustador. É um número alarmante, é uma verdadeira pandemia que ainda nós não ganhamos a noção disso. Porque os números, quando chega... A gente não tem acesso a esses números, né? A gente só consegue ter acesso, por exemplo, quando uma pessoa, num ato infeliz, consegue cometer o suicídio, tirar a sua própria vida. E quando você disse que às vezes os homens também, questão de psicólogo, questão de um terapeuta, o homem tem muita resistência, nós homens, né? Para ir até o médico, para a sua saúde normal, imagina falar que está enfrentando um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Então, essa resistência é muito grande. E quando a pessoa consegue pedir ajuda, porque o difícil é ela pedir ajuda, como você disse. A dificuldade é ela se abrir. Mas quando ela pede ajuda, eu não sei aí no Espírito Santo, Jeane, mas aqui em São Paulo, a questão psiquiatra, psicólogo, na rede pública, é muito difícil, é muito demorado. E eu acho que essas pessoas, esse tempo é precioso. Às vezes você vai marcar uma simples consulta, demora 4, 5 meses.
Aí eles pedem para a gente buscar o CAPS, que a gente fala aqui CAPS, né? Ou a pessoa não tem condição de pagar o particular. Então isso se prolonga e aí ela tenta, não consegue o auxílio, ela acaba desistindo de pedir aquela ajuda. Ela desiste. E isso só vai acumulando, isso só vai ficando pior. Às vezes ela não tem uma religião, ela não segue uma doutrina, isso vai piorando, ela vai perdendo a esperança de dias melhores. É o que acontece. Mas a juventude, né, Giane? O que é assustador é o número de jovens, né? De jovens. A gente na juventude, nós não somos mais jovens, né? Mas na juventude a gente tinha aquele prazer de viver, né? O jogar bola, o soltar pipa, o ir na escola, o ir no baile, os bailinhos de garagem. Hoje a juventude se fecha no teu mundo, né? Aquela coisa de o celular, o computador, a rede social. E eu acho que isso é muito difícil, às vezes, até para os pais identificarem o começo da depressão. Porque todos têm a imagem. Se eu perguntar para a maioria, como que vocês acham que é uma pessoa depressiva? Tem gente que vai falar assim, aquela pessoa triste, aquela pessoa que chora, aquela pessoa... Não, às vezes a pessoa depressiva, ela está lá no seu setor de trabalho, ela quer esconder dos amigos, ela põe um falso sorriso, ela dá uma risada forçada, e a pessoa acha que está tudo bem, não percebe, né? Então é muito importante, a gente sempre tenta e pede aos amigos, né, que as pessoas mais próximas, que conhecem a pessoa realmente, você sabe, às vezes um comentário, às vezes ela pede ajuda através de algo que ela te fala indiretamente, é um sinal de pedir ajuda, né? Então esse fator da juventude é o que assusta, mas muito, muito mesmo. Romulo, eu vou pegar um gancho naquilo que você falou. Posso falar um deles? O Romulo pontuou uma questão, procurar ajuda. Realmente, temos que procurar ajuda. Mas será que os jovens sabem a quem recorrer? Como recorrer? O Romulo também disse que a gente, quando era jovem, a gente fazia 1000 coisas. Ficava na rua, corria, bailinho, isso. Mas a gente também tinha religião. A gente tinha os nossos pais que, de alguma forma, nos instruíam. Hoje, uma religião ela está completamente fora do contexto de uma família normal. Né? Isso pode agravar muito, porque Romulo, o Luiz também, hoje você vai num centro espírita, seja ele qualquer, ou numa igreja qualquer, a maioria das pessoas que você vê lá são pessoas com mais de 50 anos. Raramente você vê um jovem, e quando tem criança é porque está acompanhando o pai e a mãe. Então, o que está faltando também um pouco de ligação, né? Ligação com o que você acredita. Porque o pai e a mãe hoje, eles mal dão conta do seu serviço, das suas atribuições, e acaba deixando o seu filho lá. E mesmo assim, ele não quer saber. Ele encontra Jesus no celular? Encontra, mas ele não quer. Ele quer saber do modismo, do cantor famoso, daquele o camarada que está fazendo sucesso, que filme está passando no cinema, e por aí vai. Então está faltando um pouquinho de ligação com aquilo com a sua essência de vida. Pode falar, Giane. Não, eu concordo plenamente. Eu falei, eu trabalho com adolescentes, né? Eu dou aula para o ensino médio, então ali os seus 16, 17, até 18 anos. E é uma coisa assim, eu dou aula há 22 anos, mais ou menos, então o que eu percebo é que realmente, eu não vou dizer que tem aumentado, né? Mas talvez agora seja mais evidente, né? E eu acho que tudo isso são vários fatores, né? Nós, quando éramos jovens, nós não tínhamos, a maioria de nós não tínhamos que vivenciar o que muitos jovens hoje têm que vivenciar. Né? A maioria das pessoas tinha uma família daquela visão tradicional, eles iam para a escola, eles brincavam, alguns acabavam tendo que trabalhar e tudo mais, mas a maioria não. Hoje nós temos famílias que muitas vezes não conseguem dar um recurso, então esse adolescente ele está na escola e ao mesmo tempo ele tem que trabalhar, então ele já tem que lidar aí com duas questões.
ele está numa época que hormonalmente o organismo já está totalmente confuso, porque ele está entre a infância e a fase adulta. Então já é complicado, tem questões orgânicas, questões hormonais. Ele já está aí lidando com, eu sou um adolescente, eu tenho que estudar, mas eu já tenho que trabalhar muitas vezes para ajudar a sustentar dentro de casa. Às vezes ele tem que lidar com questões emocionais da própria família. São brigas entre os pais, separação, discussão, por não ter dinheiro, muitas vezes dificuldades dentro do ambiente familiar, às vezes até para ter o que comer. São muitas questões e muitas vezes ele se vê preso nessa bolha de que ele não pode falar ou ele não tem para quem falar, porque você colocou, Rômulo, realmente, às vezes é difícil de identificar e os pais, eles não conseguem identificar ou ele não presta atenção nos sinais. Mas às vezes ele também não tem esse apoio dentro da própria família. Porque existem muitas famílias que ainda alimentam o estigma de que a questão mental são pessoas que têm problemas. Né? Então, meu filho não tem problema mental. Esse negócio de depressão é frescura, né? Esse negócio de ansiedade. Então, as pessoas acabam não dando o devido valor, menosprezando a dor alheia, e isso é um problema. Né? Porque a gente tem que entender o seguinte: é muito importante, é muito útil a gente comparar. Porque quando a gente compara, a gente tem um parâmetro, a gente sabe para onde seguir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Você tem isso, você tem isso, você tem isso, né? Você tem tudo dentro da sua casa, você tem a escola, você não tem motivo para estar sentindo dor, ou eu passei por uma situação igual à sua e eu consegui seguir em frente. Nós não somos as mesmas pessoas. Nós não temos que maximizar a dor alheia achando que é a pior dor do mundo. Não é isso. Mas menosprezar a dor alheia achando que não é nada, que é frescura, isso é um risco. Por quê? Porque, às vezes, eu e o Rômulo passamos pela mesma situação. Perdemos o emprego. O Rômulo sai do emprego dele, ótimo, vou procurar um emprego melhor. Agora eu vou ter a chance de arrumar um emprego nas condições que eu queria e não tinha antes. Eu posso entrar numa depressão profunda e tentar o suicídio. Por quê? Porque o emprego tinha um significado diferente para mim. Porque eu via naquele emprego a única coisa que eu conseguia fazer de bom, porque o resto da minha vida tudo dá errado. Então, não tem muitas coisas que a gente não sabe sobre o indivíduo. Então, quando a gente fala, fulano tentou se matar porque a esposa o deixou, mas isso é loucura, isso é frescura. Você não sabe o que se passa dentro da cabeça daquele indivíduo. E é por isso que é preciso de um cuidado sem esse estigma, né? Sem o preconceito, que é muito difícil, às vezes, dentro da própria família. Porque a pessoa, às vezes, com a cabeça um pouco mais fechada, ela não quer ouvir, ela não quer admitir que o filho possa ter algum problema. Realmente é muito difícil buscar ajuda quando a pessoa não tem recursos financeiros. E é aí que, apesar de nós estarmos sobrecarregados nas escolas, a escola acaba tendo esse papel, né? De além de professor, tem que ensinar o conteúdo muitas vezes, mesmo sem preparo, mesmo precisando de um psicólogo, né? Os professores acabam atuando dessa forma também. Porque ele está ali, às vezes, e tem muitos professores que acabam vivendo no dia mais tempo com aquele adolescente do que a própria família. Então ele consegue ver, ele consegue perceber, às vezes ele tem mais abertura com esse professor. Então, não é só a família, não é só a escola, como você colocou, são os amigos. Todas as pessoas ao redor, elas são capazes de auxiliar, né? Então, cabe a nós fazer esse papel. Olhar para os nossos amigos, para o colega de trabalho que está ali, você está percebendo que tem alguma coisa errada. Você não precisa dizer para ele, você está depressivo. Chega para ele simplesmente fala assim, quer conversar? E aí, tá tudo bem? Vamos conversar um pouco? Porque, às vezes, a pessoa ela não quer admitir, como foi falado, às vezes ela põe um sorriso falso para esconder, porque ela não quer falar a respeito. Porque, às vezes, falar a respeito dói para ela. Então, ela não quer admitir isso, ela não aceita. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar de uma forma diferente.
E também está o nosso papel, enquanto pessoas doentes, de tentar buscar essa ajuda, mesmo que às vezes seja difícil. Né? Eu concordo plenamente com tudo que foi falado. Há uma mudança da questão da religiosidade, que era diferente da nossa época, e é diferente, né, para os adolescentes agora. Os adolescentes são cada vez mais longe das religiões, mas ainda existe, e a gente tem que reforçar onde existe. Né? Existem vários grupos espíritas, que têm as mocidades espíritas, né, que são os grupos de jovens. Isso tem que ser fortalecido, isso tem que ser alimentado. Não só porque isso vai trazer a saúde mental para eles, mas eles vão ser também ferramentas para levar aqueles que não estão ali. Né? Exatamente. Porque quem mais é capaz de entender um jovem do que outro jovem? Então, às vezes, essa ajuda vem de um igual, vem daquele que está ali do lado, um amigo. Então, eles estão ali não só para receber, eles estão ali para também auxiliar. Então, cabe a cada um de nós, dentro do que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, olhar para o próximo com um pouco mais de caridade. Olhar para o próximo com a visão de que, por mais que eu não entenda por que ele está se sentindo assim, por mais que eu ache que o problema que ele passou é muito pequeno para ele estar se sentindo assim, eu respeitar a dor. E eu me colocar à disposição para auxiliar no que eu posso fazer. E entender, né, que a gente está falando de auxiliar o próximo, e entender que todos nós temos questões emocionais que têm que ser lidadas. Porque por mais que eu agora acredite, não, eu estou equilibrado, eu não sei se daqui a um mês um gatilho faça com que eu caia. Porque eu não consegui lidar com as minhas emoções de forma racional, de forma inteligente. E o primeiro passo para isso é a gente tirar da cabeça que a gente tem que fugir ou esconder as emoções. A gente foi criado, principalmente as pessoas mais velhas, né? E aí é a questão, né, da família, né? A gente foi criada, não, homem não chora, né? Ah, você tem que aguentar calado, você tem que ser a fortaleza da sua família, principalmente quando é um pai de família, você tem que aguentar tudo e não pode falar nada, porque tem outras pessoas que dependem de você. Esconder o que você sente, fingir que aquilo não existe, não vai fazer sumir, só vai acumular. E uma hora, é aquela coisa, de gota em gota o copo enche. Uma hora vai transbordar, e quando transbordar, aí vai ser mais difícil de lidar. Não é impossível, mas é mais difícil. Exatamente. Ô, Du, por favor, antes do Du fazer o comentário, nós já vamos ler todos os comentários aqui, está tendo bastante participação, eu queria agradecer. Continue mandando seus comentários, nós vamos ler todos. E Giane, vocês não acham que o Eduardo está com a camiseta linda, hoje florida, com óculos azul, Hernando? Você está maravilhoso, meu amigo. Eu que agradeço, são seus olhos. Eu posso fazer a pergunta para a Giane? Vamos lá. Como você estava dizendo uns minutos atrás, que, né, o professor realmente ele ensina, é a família que educa, na verdade. E eu acredito assim, eu passei por um problema desse, nós estamos conversando de suicídio na família, e via de uma forma que a família era muito equilibrada, muito centrada na educação, no acompanhamento. Mas pergunto para você, pelo teu conhecimento, tá? Existe já, nas maiorias dos suicidas, uma predisposição para que isso aconteça? Se existe essa predisposição, fica, como é que eu vou dizer, escondido, né? Porque carinho foi dado, atenção foi dada. Eu costumo dizer sempre, o diálogo salva vidas. Mas nesse caso, nós não tivemos o êxito positivo. Porém, aconteceu o que aconteceu. Mas eu te falo, a família centrada, equilibrada, os pais fervorosos na educação, no atendimento, na atenção, no sofrimento. Então, eu digo assim, a predisposição ela já nasce e ela que fica escondida, assim, para que a gente não possa ver? A gente não pode generalizar, né? Mas obviamente existem situações em que a pessoa já tem essa predisposição, porque como a gente estava conversando, nós somos o somatório de várias vidas. Muitas pessoas que cometem um suicídio não estão cometendo um suicídio pela primeira vez, né? Existem pessoas que já fizeram isso em vidas anteriores.
que tem essa tendência de não conseguindo lidar com uma dor muito grande, tentar fugir dessa dor, né? Porque o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, né? E esse é o grande problema quando ele descobre que ele vai continuar com essa dor porque a vida não acaba. Mas pode existir, sim, tanto o histórico suicida, quanto um histórico emocional instável. Então, essa pessoa muitas vezes vem numa família totalmente equilibrada e ela é emocionalmente instável. E por que ela veio nessa família? Justamente porque essa família tinha ferramentas para auxiliá-la. Então, quer dizer que essa família falhou? Não. Essa família fez o melhor que ela podia. Eu garanto que mesmo ele tendo cometido suicídio, ele não é a mesma pessoa. E talvez todas as sementes que foram plantadas por essa família não germinaram agora, mas vão germinar lá na frente. Isso vai, em algum momento, fazer a diferença. Então, para aquelas pessoas que perderam alguém dessa forma, que elas possam entender, você não falhou, você fez o melhor que você podia, até porque nós somos humanos e nós não temos, né, a possibilidade de salvar o mundo. Nós podemos fazer pequenas coisas em prol do nosso e do próximo. Mas o próximo é que faz a escolha. Então, a escolha sempre é de cada um. Então, você faz o seu melhor e o outro, ele vai fazer a escolha que ele achar que tem que fazer. Mas o que você fez vai fazer diferença. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Então, pode existir. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Eu sempre tomo cuidado de falar isso que eu vou falar agora, porque para que as pessoas não se apeguem nisso. Como eu disse, é a mesma questão de ficar tudo é vida passada. Existem aquelas pessoas também que colocam tudo na conta de obsessor, né? O próprio Kardec, ele comenta que existe a questão da influenciação espiritual nas questões mentais, né? Nos transtornos mentais. Mas a gente precisa entender o seguinte: existe um ponto de partida. Para tudo na vida, existe um ponto de partida. E o ponto de partida na interação entre encarnado e desencarnado é do encarnado. Porque só vai se aproximar alguém de mim para me incentivar, às vezes, a tirar minha vida, ou para tentar me desestabilizar ainda mais, e eu ficar ainda mais depressivo, mais ansioso, se eu abrir essa porta. E eu abro essa porta com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com a minha forma de agir. E uma outra coisa que a gente vai voltar até no que foi falado, né, anteriormente, quando a gente deixa tudo na conta, né, eu posso resolver na vida que vem, né? Um outro problema que a gente tem que lembrar é que os obsessores são desencarnados que possivelmente já tinham essas questões quando estavam encarnados. Então, hoje, ele atua, muitas vezes, prejudicando, às vezes nem é o interesse dele prejudicar, mas a sua presença, os seus sentimentos somatizam com a tristeza, com o medo daquela pessoa que está encarnada, e isso pode agravar um transtorno mental e até levar uma pessoa ao suicídio, mas esse desencarnado também está doente. E essa doença, essa condição dele, possivelmente ele trouxe da vida encarnada. Então, quem nós queremos ser no plano espiritual? Né? Nós temos que quebrar esse ciclo. Porque aqui, é na matéria que a gente quebra esse ciclo, não é depois de desencarnar. É agora que a gente tem que lidar com as nossas emoções de forma racional, buscar ajuda quando a gente não está dando conta, né? Tentar lidar com tudo isso da melhor forma possível, não esconder as nossas emoções e, principalmente, a gente se perdoar, porque nós somos seres falíveis. Ô Pena, Giane, se vocês permitem, a gente vai ler o nome das pessoas que estão online para a gente dar uma boa noite. E depois eu vou ler alguns comentários, tem bastante comentário, as pessoas estão participando da live bastante. Pena, é com você. Vou agradecer o pessoal que está acompanhando a gente hoje, a Gi, João Carlos, a Marinês, a Sandra, a Marisete, Juliana, Denise, Marcelo, Dona Sônia, Giorgio, Beatriz, Teixeira, a Jeane, que também está conosco, a Fábio Lima, Elisa, o Diogo, a Cláudia, o Cras, o Valentim, o Flávio, a Lúcia, a Daniele, a Sandra Basoli, o Valmirão, o doutor Helder,
parceiro, Dona Zélia, Leninha, a Elisa, a Cristina, o Freire, a Meire, a Fátima, a Ana, a Marli e o Brás Festa. E entrou agora Luiz Correia aqui também, né? Então, agradecendo a todo esse pessoal que sempre nos acompanha, Jane, porque uma das atitudes que nós também temos para mudança de costume é também mudar a nossa fala, como a gente fala, para ver se a gente consegue atrair mais os jovens e trazer também conteúdos de várias pessoas, de várias vertentes e de várias reflexões. E isso contribui muito. Tudo isso que a gente falou foi muito bem-vindo hoje. Agora o Rômulo vai ler alguns comentários, tem bastante, Tem né, Rômulo? bastante. Eu vou ler aqui, ó, da dona Zélia, sogra aqui, ó, do nosso amigo Luiz. Ela colocou: boa noite, Deus abençoe essa live. Deixa eu ver aqui, o Cras Ofre colocou assim, ó, lei de causa e efeito, ou seja, os efeitos de nossas ações podem ser colhidas de forma imediata, brigas, acidentes de trânsito, a médio prazo, durante o desencarne. A Leninha colocou: boa noite a todos, paz e luz. O Cras Ofre colocou de novo: ou a longo prazo, pluralidade das existências. Humberto de Campos diz que não há caserna, ele colocou aqui, caverna, montanha ou fundo de oceano que não possamos nos esconder das nossas ações, realmente. O Dr. Helder colocou: hoje a cobrança do mundo é enorme, pressão de todo lado, a exigência é grande, mas hoje a criança não brinca. O Dr. Helder também colocou: ela tem compromissos desde a terra idade. Também aqui, deixa eu ver aqui, o Frederico, né, de Almeida, que colocou novamente aqui o comentário, colocou assim, ó, o transtorno dissociativo da identidade está muito relacionado à colheita de longo prazo, onde os psiquiatras tratam as personalidades como os indivíduos independentes, e no espiritismo isso pode ser, deixa eu ver aqui o que ele colocou, resultado de uma obsessão em grau mais avançado. A Leninha colocou: amigos só virtuais, nem amigos jovens de hoje têm. O Dr. Helder colocou: aí entra a caridade, ouvir ao próximo. O Sandro colocou aqui: boa noite. O Frederico colocou que agora se manifesta devido à insistência na inércia das melhorantes ações, tendo como base o alinhamento com as leis divinas. Frederico, parabéns. A dona Sônia: os jovens não querem saber de religião. Frederico colocou: parabéns a todos, muito esclarecedor. A Mari colocou: o Major Diógenes, do Corpo de Bombeiro de São Paulo, está desenvolvendo um trabalho muito bom sobre o suicídio. Ele até publicou uma cartilha sobre o assunto. Realmente, Mari, esse trabalho que o Major Diógenes faz, além de publicar a cartilha, ele dá treinamento aos oficiais de polícia militar, polícia civil, aqueles grupos especializados, para evitar que as pessoas cometam suicídio. Muito bem lembrado aqui. Deixa eu ver se tem mais comentário. A Cristina colocou: boa noite. A Sandra Basoli: um adolescente que não tem apoio em casa, onde buscar ajuda? Foi uma pergunta. Depois nós vamos responder. Anota aí, meninos, para a gente não esquecer. A Leninha colocou: eu trato a depressão há 13 anos, com psiquiatra e psicólogo e medicação. Dr. Helder colocou: bela reflexão, a importância dos educadores em observar as alterações. Dr. Helder também colocou: hoje não temos mais qualidade de tempo de convivência, né? A Cristina também: temos que admitir que a depressão é uma doença que deve ser tratada seriamente. Não é a família jogar a responsabilidade para a escola, e sim trabalhar escola e família. Realmente, Cristina, muito bem. Vamos ver se tem mais comentário aqui. Aí entra o pensamento, o Dr. Helder colocou: a Marli pedindo desculpa por chegar atrasada, tá perdoada. A Marli é nossa amiga já aqui de live, ela estava no trabalho. A Cristina colocou: se deixar para outra vida, a conta vai ser enorme, realmente. Dr. Helder colocou: mudanças de vibrações. O Sandro colocou: live tá top hoje. Deixa eu ler aqui o comentário que o Sandro me mandou também. Ele colocou: ó, o problema de hoje é o mundo digital. Está acabando com a relação familiar. Deixa eu ver mais se tem. Não,
acabou os comentários. Eu só queria fazer uma pequena observação sobre o que o Pena e a Jane falou e o Edu. Quando a gente fala, né, Jane, que cada um sente de uma maneira, a gente tem que dizer também que por que cada um sente a mesma situação de uma maneira? Porque estamos em graus diferentes de evolução, né? Então, um sente de um jeito, outro sente de outro. Quando você falou das limitações, né, Jane? Você não foi ousada quando você disse quem sou eu para falar do Kardec, né? Quando ele fala lá que você colocou uma terceira opção. Eu concordo plenamente com você. Eu me lembro de um caso do Chico, né? Que uma mãe chega para o Chico com uma criança e fala para o Chico, Chico, eu queria uma explicação, uma ajuda. Meu filho nasceu surdo, cego e mudo e sem os dois braços. E agora ele está com uma doença e os médicos querem amputar a perna dele, porque dizendo para tentar salvar a vida dele. E aí as pessoas se assustam. E o Chico quis saber, as pessoas queriam saber o porquê de tudo isso de uma criança. E ele explica que esse espírito, que essa criança, nas últimas 10 encarnações, cometeu o suicídio. E que a providência divina, que o amor divino, trouxe ele com essas limitações para que ele resistisse a essa encarnação e não cometesse o 11º suicídio. Então, a bondade desse Deus misericordioso que sempre nos atende. Então, quando a gente, onde a gente vê dor, onde a gente vê sofrimento, se a gente tirar essa visão limitada que temos, nós vamos ver a presença de Deus, a presença de Jesus. Quando você disse para a gente olhar o próximo, se a gente começar a olhar o próximo como enxergar Jesus no próximo, nós certamente amaremos o próximo como a nós mesmos. Então, é preciso ver Jesus nas pessoas, naqueles irmãos no semáforo, nos hospícios, nos hospitais, nas penitenciárias, nos orfanatos. Ali está a presença de Jesus no próximo. Então, a gente precisa, não é frescura, doença mental ou a saúde mental é algo muito sério, que a gente precisa olhar com carinho, com olhar espiritual, com olhar da verdadeira caridade. A caridade essencial ensinada pelo nosso divino Mestre Jesus sempre. Edu, Pena, quer falar algum comentário? Diana, a palavra agora é toda sua. Eu queria só... são duas coisas que eu queria falar. Primeiro, dar um adendo, né? Você falou de olhar e ver Jesus no próximo. E eu acho que a gente também não pode esquecer de ver Jesus no espelho quando a gente olha para nós. Exatamente. Porque a gente também não pode esquecer que nós também, né, temos que nos enxergar, né, enxergar Jesus em nós e termos caridade para conosco. Né? Porque não adianta só eu auxiliar o próximo se eu esquecer de mim. Né? Se cada um conseguisse fazer... Né, de ter um pouco mais de caridade para consigo e aqueles mais próximos, já seria uma grande mudança. E eu só queria falar uma coisa, porque eu vi 2 comentários falando da questão digital, da internet e tudo mais. A gente já teve até a oportunidade de falar isso em outras lives. A vida digital, realmente, ela é uma questão, principalmente na adolescência, que pode ser um problema. Né? Porque hoje, na vida digital, com a cultura do cancelamento, por exemplo, né, as pessoas elas acabam querendo criar uma imagem que elas não têm. Então, na internet, tudo é feliz, tudo é alegre. Às vezes ela está extremamente depressiva, mas são fotos sorrindo, com paisagem, mesmo que sejam falsas às vezes, para mostrar uma coisa que você não é. E quando, por algum motivo, né, você acaba sendo cancelado, né, as pessoas começam a te julgar, falar mal de você pela internet. Isto pode trazer uma dor tão grande que já houveram casos de suicídio de pessoas que passaram por isso, né, nas redes sociais. Então, aí é a questão da gente tomar cuidado, porque a internet ela tem esse lado, mas ela tem um lado outro que é maravilhoso, como, por exemplo, o fato da gente estar aqui hoje, conversando sobre isso. Então, a vida digital ela não é o problema em si, a forma como nós lidamos com ela. Né? Eu sei que para um adolescente, às vezes, é difícil ir buscar uma palestra sobre saúde mental e o espiritismo e não buscar, né, uma outra coisa que talvez traga prejuízo para ela, mas
cabe a nós olharmos que não é o vilão, a internet não é o vilão, o celular não é o vilão, é a forma como nós estamos lidando com essa situação. Então, é trabalhar. E uma outra coisa que é importante, a próxima vez que a gente entrar numa rede social, por exemplo, independente se é uma celebridade, se é um político, se é uma pessoa desconhecida, antes da gente ir lá jogar um comentário, às vezes um comentário maldoso, a gente parar para pensar o quanto de peso pode ter esse comentário na vida daquela pessoa. Porque às vezes você, eu só coloquei minha opinião, eu só falei, mas não vai dar em nada. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, porque a foto que ela está ali é sorrindo, mas você não sabe o que passa dentro do coração daquela pessoa. Né? Então a gente também, né, além de cuidar, né, de como nós estamos com a nossa saúde e essa vida digital, a gente também ser um pouquinho mais caridoso. Tem motivo? Tem para que eu fazer esse comentário? Então deixa. Para que eu vou criticar o outro? Para que eu vou falar mal do outro? Incentivar os outros a cancelar alguém? A gente tem que avaliar as nossas ações. Esse é o momento da gente avaliar o que eu estou fazendo em prol da minha saúde mental, mas também em prol da saúde mental daqueles que caminham comigo. Exatamente. Né? Diane, foi feita uma pergunta, deixa eu ver quem fez a pergunta, sobre os adolescentes que quando tem problema, onde buscam ajuda. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se não tem em casa, onde ela procura ajuda, né? Isso, porque como você como professor, você deve ter um conhecimento maior nessa área, eu não saberia responder. Um adolescente que não tem apoio em casa, onde buscar ajuda? Foi a Sandra Basoli que fez a live com a gente e fez essa pergunta. Como eu disse, né, muitas vezes o professor acaba fazendo esse papel, né, de auxiliar, porque infelizmente no Brasil nós não temos a figura de um psicólogo nas escolas, o que seria, em vários países tem, o que seria extremamente importante, não só para o aluno, mas também para os profissionais que ele atua. Mas existe, em cada estado, existe, ligado ao próprio estado, né, questão pública, existe aonde buscar. A questão é que realmente às vezes não é tão fácil. Né? Não é tão fácil você conseguir essa ajuda. Às vezes demora, né? Mas mesmo assim, tem muitos caminhos que podem ser percorridos. A questão é que você tem que saber. Então, aí também há uma outra coisa que a gente tem que buscar, né? E incentivar os órgãos competentes, que é a formação dos profissionais da educação para isso, e dar mais recursos. Às vezes esses recursos existem, mas explicar onde estão esses recursos, mostrar onde eles estão, quais são os caminhos, não só para que um professor, não só para que uma mãe possa fazer esse caminho, mas para o próprio indivíduo saber onde buscar ajuda, né? Existe alguns que são bem conhecidos como CVV, né, que a pessoa liga, que ela pode conversar, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que existe há muito tempo e é de extrema importância, mas existem também outros órgãos, cada estado vai ter um, né, para poder fazer, né, esse auxílio. Muitas escolas, os professores, eles não têm esse conhecimento, né, daí a necessidade da formação, né, desses profissionais para isso, né, mas que seja um trabalho em conjunto, é família, são amigos, são professores, todos nós, e cada um de nós buscar também por nós, né? Onde buscar esse auxílio, como buscar esse auxílio, né? Tem várias casas espíritas que fazem atendimento nesse quesito psicológico, né? Mas se você não quer buscar uma religião, não quer buscar uma igreja, uma casa espírita, que busque uma ajuda profissional, ou às vezes não dá para ser uma ajuda profissional agora, mas fale com alguém, né? Fale o que você está sentindo, não guarde para si, né? Não tente esconder, né? Minha família não me entende, mas tem alguém que vai me ouvir, tem um amigo, um colega de trabalho, né? Não guarde para si, porque tudo que você vai guardando, uma hora, isso vai, né, acabar vindo à tona. Exatamente. Eu vou ler mais alguns comentários. A Marli colocou aqui, já tive depressão, graças a Deus fui libertada. A Sandra Basoli colocou, um espírito de um autista severo. Disse que não gostaria de ser tratado
como se trata gostaria de ser tratado como se trata uma pessoa normal. A médium trouxe o recado para a mãe. A partir daí, ele deixou de ter crises. Olha que informação a Sandra, nossa amiga, trouxe aqui. A Marli colocou, mas tenho uma que sofre saúde mental desde os 15 anos de idade, irmã. Deixa eu ver, ela continua aqui. Ó. Tem uma irmã que sofre desde os 15 anos. Falava com espíritos e nós sofríamos muito com isso, pois hoje ela está com 58 anos. Agora as crises dela é de xingar palavrões, peço orações para ela. A Marinês colocou, parabéns, tema oportuno. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário aqui. O Marco Aurélio colocou assim, ó. Deixa eu ver aqui, Marco Aurélio, cadê ele? Boa noite a todos. Sempre oportuno lembrar que na temática do psiquismo humano, temos ótimos livros da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Exatamente. A Cristina colocou, brilhante palestra, obrigado. Giane, Pena e Edu, olha como a hora passou, já fazem 1 hora que estamos aqui. Quando a live é boa, quando o papo é bom, a gente não percebe o quanto passou rápido. Eu vou passar a palavra para o Edu, vou passar a palavra para o Pena, claro, e depois para a Giane, para a gente fazer as considerações finais, né? Primeiramente, eu já gostaria de te agradecer, Giane, mais uma vez por essa explanação, por esse aprendizado, por esse compartilhar todo desse conhecimento de forma simples, de forma que as pessoas interagissem com a gente, participassem. Edu, palavra é com você, meu irmão. É que você disse, né? Ela nos explica com suavidade, né? A suavidade, você aprende rápido. Como vocês falaram, né? A nossa responsabilidade, meus amigos, do Papo de Amigos, teve uma versão lá atrás, hoje somos nós, amanhã vem outras versões, que essa família cada vez mais cresça com esse aprendizado, né? E a nossa responsabilidade é enorme. Lá na nossa casa espírita, Giane, eu e o Romo trabalhamos juntos lá, a gente dá muito, sabe o quê? Carinho, afeto, abraço às pessoas. Então isso ela se sente confortável, sabe? Ela falou, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu quero aprender. Isso que a gente possa levar para os nossos familiares, os nossos amigos, né? Para que as famílias possam ser mais unidas nesse mundo tão difícil que vivemos, né? Então a nossa responsabilidade através das redes sociais é muito grande e que essa família cada vez cresça mais. Queria desde já te agradecer, você é uma pessoa incrível, sua explanação é suave, tranquila. Hoje, eu até comentei com o Romulo, eu por um Pena, que estou passando um problema familiar, talvez nem pudesse estar fazendo a live, mas ele, o Romulo falou, Du, faz, Du, vai ser bacana, você não acredita a energia que me deu, de renovar meus pensamentos, as minhas com meu pai, comigo mesmo. Hoje foi importantíssimo, queria te agradecer, um abraço para esse cara que é o Romulo, que é o meu irmão que a vida me deu, esse paizão que é o Pena, que pai da vida me deu. Obrigado a vocês todos, Giane, obrigado. E um detalhe, Giane, agora eu começou do Papo de Amigos, eu sou do RH aqui, tá? Então, quando participa de uma vez, já está marcada outra data, então não tem como fugir, só se agendar a data, tá bem? Muito obrigado. Ô, Giane, obrigado aí pelas suas reflexões. Esse é um tema atual. Quantas e quantas famílias hoje estão passando por essa dificuldade hoje? Quantas? Inúmeras. Então, tudo que a gente disse aqui é muito gratificante e é muito oportuno. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar todas essas informações, colocar dentro de um balaio, deixar tomando sereno à noite. Amanhã a gente põe no sol, macera, filtra, coa e tenta colocar em prática. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Giane. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez estar aqui, estou sempre à disposição, só marcar. E que a gente possa refletir sobre tudo isso, lembrando o que eu falei no início, é que todos nós somos espíritos. Então, tudo é uma questão, sim, espiritual, independente de religião. Né? Foi comentado até em um dos comentários de uma pessoa que tinha questões mentais e que falava com espíritos. Né? O Kardec coloca que muitas, e outros livros colocam que, né, houveram pessoas que foram consideradas loucas e era na verdade, mediunidade. Mas nós precisamos entender que, muitas vezes, não é que a pessoa, atualmente falando, não é que a pessoa, por ser médio, ela tem, né,
acaba sendo confundida com uma pessoa com um problema mental. Isso era comum antes. Hoje, o que a gente vê muitas vezes são pessoas com questões mentais que têm uma mediunidade mais aberta e não escondem isso. Até pela sua condição, elas acabam falando. Como uma criança que, às vezes, né, tem uma mediunidade mais aberta, muitos irmãos com questões mentais também têm. E aí a gente tem que redobrar a nossa atenção. Né? Redobrar a nossa atenção por quê? Porque se ele está na sua casa, a sua energia, a sua harmonia contribui para filtrar quais são os irmãos desencarnados que estarão na sua casa e que terão acesso a esse irmão, a essa pessoa que você tanto ama. Então, que nós possamos auxiliar o próximo, como foi falado desde o início, nas nossas ações, buscando, né, conversar, buscando direcionar, que a gente possa cuidar de nós, mas lembrando que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são importantes, não são só as ações físicas. Né? O que se passa aqui é o que efetivamente vai refletir no nosso mental. Então, no momento de desespero, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Será que isso vai me auxiliar? Né? No momento de angústia, será que eu não posso ver essa situação por um outro prisma? Se eu não consigo ter essa clareza, que eu busque alguém que possa me auxiliar. Né? Como foi comentado, casas espíritas dão carinho, igrejas dão acolhimento. E muitas vezes a gente está trabalhando nesse ambiente, numa igreja, a gente está trabalhando nesse ambiente do centro espírita, sai de lá e vai para o trabalho e esquece de colocar isso em prática no trabalho. Porque é muito bom a gente ser caridoso dentro de uma igreja e dentro de um centro espírita, mas aquela igreja, aquele centro espírita, aquela mesquita, aquela sinagoga, elas são escolas que te ensinam como viver do lado de fora. Então que a gente possa pegar tudo isso, nós que estamos ligados a uma questão religiosa, a uma doutrina, que nós possamos lembrar de colocar isso em prática, no dia a dia. Quando nós estamos na internet, né, nas redes sociais, quando a gente está no ambiente de trabalho, quando a gente está dentro do ambiente familiar, entendendo que eu tenho que cuidar de mim, porque minha saúde mental e física é importante, mas eu vivo num coletivo. E se meus irmãos estão doentes, isso me afeta também. Então, eu tenho que cuidar também da saúde coletiva. Então, que cada um de nós possa fazer o seu papel. Hoje foi uma conversa que a gente só arranhou a superfície, né? A gente teria que ter um curso sobre saúde mental e o espiritismo. Mas foi um pontapé justamente para que a gente possa refletir, né? Como o Pena colocou, que a gente possa, né, deixar isso germinar em nós e a gente possa colocar em prática, auxiliando o próximo. Então, eu agradeço imensamente, eu espero que tenha sido agradável para todos que estão ouvindo, como foi agradável para mim participar, e estamos aí sempre que for preciso. Muito bem, Jane, obrigado pela sua explanação. Claro, não tenha dúvida que a gente vai reagendar uma próxima, como sempre, você está sempre disponível, né? As pessoas aqui colocando gratidão, excelente live, a Mari, né? A Denise e Scaranelli. Denise, você já fez a constelação que você foi sorteada? Conta aqui para nós, coloca rapidinho se fez a constelação. A dona Fátima colocou gratidão, a Marli, a Cristina colocou, Jeane, sempre brilhante em sua explanação, sempre na simplicidade. A Marli colocou, amar o próximo como a si mesmo. O Sandro também fez um comentário aqui, deixa eu ler. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, fez também o comentário. Muito bem, Jeane, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É como a gente disse, eu não percebi a hora, voou demais. Quando eu percebi aqui, com Pena me avisou que faltava 2 minutos. Claro, a gente não tem um tempo fixo, mas a gente procura também fazer dentro de uma hora para respeitar todos que estão acompanhando. Gratidão imensamente, obrigado por todo o aprendizado, né, de sempre, essa troca de experiência, como a gente sempre fala, né? Ninguém tem a verdade absoluta, e é nesse bate-papo aqui entre amigos que a gente ganha conhecimento, ganha novas amizades, bastante pessoas que são teus amigos, começa a seguir a gente. Lembrar, se quiser adicionar o nosso Instagram também, a gente agradece, o nosso canal. Gratidão,
Pena, Edu e Giane, uma boa noite. Que a semana seja de muita luz, de muita proteção e que Jesus abençoe a todos. Gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando, que ficaram até agora. Que a semana seja iluminada com muita luz e com muito amor. E até semana que vem, a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus a todos. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau.